Sejam bem-vindas à nossa live. E hoje a gente vai falar sobre técnicas de coloração para macarrons. Um tema que me fez quebrar muito a cabeça, com vários mitos. Peguem papel e caneta para anotar as diquinhas que eu vou dar aqui. E inclusive que estão tendo muitas dúvidas sobre quando colorir os macarrons, em qual etapa, qual tipo de corante que eu vou usar, como é que eu faço a coloração, a diluição. Vou falar sobre isso aqui hoje. Se vocês quiserem colocar as dúvidas de vocês também, tá? Para quem chegou aqui de paraquedas e não me conhece ainda, eu sou Daiana Dias, especialista em macarrons. E aqui eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Tem coisa melhor do que fazer macarrons sem segredo nenhum, sem ter uma perda, com 100% de aproveitamento e ainda com segurança. Então aqui é o meu objetivo, é passar essa segurança para vocês, tá? Sei que aqui dentro da live tem pessoas que são curiosas, que às vezes nunca fizeram macarrão e têm vontade de fazer. Outras alunas que estão aqui, né, que já são alunas do meu curso, estão aqui de passagem, querendo pegar mais uma informação ou ter oportunidade de perguntar alguma coisa. E também tem pessoas que já fizeram macarrões e estão querendo se aperfeiçoar, né? Porque é um processo que a gente vai melhorando até ficar com os macarrões que a gente chama perfeito, né? Crocante por fora, macio por dentro, sem estar oco, com uma cor maravilhosa. E especificamente hoje eu vou estar falando sobre pigmento, corante e tinta. Também tem uma grande diferença entre esses, tá bom? Pigmento, corante e tinta. Com relação a essas três denominações, tá? Corante que vai colorir uma massa. Eu tenho aqui corante em pó e tenho corante em gel. São os dois tipos que eu utilizo nos macarrons. Não utilizo corante líquido. Então anotem isso aí, em gel e em pó. O corante serve para colorir a massa, tá? Eu vou colocar e vou fazer a mistura, vou diluir ele. O pigmento é o que ele tá dentro do corante. Muitas vezes a gente fala assim, qual pigmento que eu vou usar? O pigmento é um componente que tá dentro do corante e vai pigmentar, trazer cor pro meu macarrão. E o corante é o composto com vários outros tipos de ingredientes. E dentro dele tem um pigmento rosa, tá certo? Já a tinta é uma mistura superficial que eu vou usar para pintar, para desenhar, para colorir o meu macarrão. Eu não vou usar ela para tingir massa, para colorir massa. Então a tinta, eu posso, se a tinta já vier preparada, ela já vem preparada, diluída, para você botar o pincel ou talvez um álcool de cereal e fazer lá o seu desenho. E depois ele vai secar. Existem tintas também que você precisa preparar, mas elas são mais para decoração, para superfície. Essa daí é a tinta, que eu sempre falo para vocês, da Inca Sugar também, que eu utilizo, que é uma tinta muito boa e que eu faço decorações e detalhes nos meus macarrons, tá certo? Com relação às coques que são as bolachinhas dos macarrons, antes deles estarem recheados e serem macarrons, eles têm dois biscoitinhos, né, que é o que grosseiramente a gente fala biscoitinho, mas se chama coque, que são os biscoitinhos dos macarrons. Essas coques, para serem coloridas, tanto o recheio quanto as coques, elas precisam de corante, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns que eu já utilizei aqui desde o início e o porquê que eu gosto deles e quando que eu utilizo cada um deles, tá certo? Tem essa marca aqui, ó, que é Gran Chef. Esse aqui tem o Candy Colors. E tem esse aqui que não é o Candy Colors, que é o verde limão. Vejam que ele vem já uma imagenzinha aqui, ó, do macarrão. E ele é hidrossolúvel, que significa que ele dilui em líquido, em água. Então a gente tem lá as claras, tem a calda, ele é hidrossolúvel, tá? E eu tenho aqui, nos dois, ele tem os macarrãozinhos. Nem todos os corantes hidrossolúveis, que são específicos para macarrão,
eles vêm com os desenhos do macarrão. Às vezes ele não vem com um desenhozinho, mas você lê, vê lá que ele é hidrossolúvel e você pode estar usando. Como eles são em pó, eles são muito fortes, muito fortes. Esse daqui é o Candy Colors, ele já vem com uma misturinha de branco. Tem toda a linha Candy Colors, o rosa, o lilás, o verdinho, o azul. E aí ele já vem com uma linha de branco, com uma misturazinha, deve ser com hidróxido de titânio. E aí ele já fica clarinho. Então a quantidade que você colocar ali, se você colocou, ele não vai ficar mais forte caso você coloque mais e mais. Porque sempre que você colocar vai ter o branco aqui já misturado. Então ele sempre vai ficar aquela corzinha candy mesmo, tá? Já os outros que não são Candy Colors, como esse verde folha, um pouquinho que você coloque, ele já vai ficar na cor que você quer. Corante, gente, não adianta você dizer assim, eu tenho aqui um verde limão e quanto mais eu colocar, ele vai ficar verde folha ou vai ficar verde musgo. Não existe isso. Você pode colocar infinitamente, ele vai ficar sempre no máximo daquela cor que está orientando na embalagem. Então, se você quer realmente cores fortes, você vai ter que ter corantes específicos de cores fortes. E aí eu sempre falo, o vermelho, o azul marinho, o preto, são cores que muitas vezes a gente quer chegar com alguns tipos de corantes que não são indicados. Por exemplo, o vermelho eu gosto muito de usar o da Mix e da Mago. São essas duas marcas aqui de corante em gel, Mix e Mago, que eu utilizo. Porém, eu utilizo ele para cores intermediárias. Para cores muito fortes eu costumo não utilizar. Mas se eu quiser utilizar, vamos supor, para um vermelho, eu vou usar uma quantidade tão grande para ele ficar vermelho que ele vai acabar manchando a minha boca. Ele pode ficar um macarrão lindo, mas a gente não quer que manche a boca do nosso cliente, não é isso? Então, desse jeito, é mais recomendado você utilizar o da Gran Chef ou dessa marca aqui, ó, que é a Fine Line, tá? A Fine Line é a marca mais pigmentada que eu já usei em toda a minha vida. Significa que eu uso com muita cautela, muito pouco, porque tem muito pigmento dentro do corante. Então, eu tenho sempre o vermelho, o preto, azul marinho, às vezes falta que eu não consigo encontrar fácil. Mas se eu quiser utilizar essas cores, eu acabo utilizando bem pouquinho do corante da Fine Line em pó. Porque ele é muito forte. Ah, Dai, mas eu não tenho da Fine Line, na minha região não vende. De fato, a Fine Line não vende em várias regiões. Você pode ir para o Gran Chef em pó. Você vai usar pouco. Dai, eu não consegui comprar em pó, tô numa emergência, preciso fazer essas cores fortes. Você vai para o em gel. Porém, lembre-se que você vai ter que usar uma quantidade grande e vai manchar a boca do seu cliente. Isso não é legal, tá certo? Mesmo sendo recomendado, mesmo sendo forte esse corante, para ele ficar vermelho, você precisa de usar uma cor forte. Por que isso? Gente, a farinha de amêndoas, ela é amarelada. O açúcar impalpável é branco. O glaçúcar é branco. O açúcar refinado é branco. Tudo isso contrasta junto com todos os corantes que você for utilizar. Então, se você usa pouco corante em vermelho e você quer o tom vermelho, na hora que você coloca na sua farinha de amêndoas, que ela é amarelada, quando você utiliza o açúcar impalpável e faz a macarronagem, ele pode ficar alaranjado. Assim como o preto pode ficar acinzentado e você tem aquele macarrão cinza. Assim como o azul marinho pode não ficar marinho, acaba ficando uma cor, um azul royal ou um azul mais claro. Então essas cores fortes, você precisa dizer ao cliente, caso você não tenha esses corantes, tá? Específicos para macarrão em pó. Você precisa dizer ao cliente que corre o risco de manchar a boca. Por isso que a gente vê muitas vezes aí sendo vendido aqueles macarrões bem clarinhos, bem neutros, porque quanto menos corante a gente utilizar, melhor. Tanto para a saúde, né, quanto para o cliente. Então ele vai ter aí, muitas vezes, menos produtos que são cancerígenos, que são artificiais no macarrão. E o macarrão por si só, a gente já tem aí uma quantidade pequena de açúcar refinado, mas tem outros tipos de açúcar. E uma quantidade grande de farinha de amêndoas, que é um produto saudável, que é proteína pura, né? Que é um insumo saudável, que é proteína pura. Então, dessa forma, e clara de ovo. Então, dessa forma, a gente tenta tirar o máximo possível do corante.
né? A maioria dos macarrões que vocês vão ver vão ser aqueles candyzinhos colors, né? Então vai ser rosinha, azulzinho, amarelinho. Dificilmente você vê aqueles muito marcados. E quando você vê, normalmente as confeiteiras utilizam corantes específicos em pó para utilizar uma quantidade pequena, tá certo? E com relação aos brancos, também a gente pode usar o dióxido de titânio. Em alguns países, o dióxido de titânio ele já saiu de linha porque ele é cancerígeno. É uma quantidade pequena que eu estou utilizando, gente. Eu falei outro dia com a pessoa assim, é cancerígeno, você utiliza ainda? Se vocês souberem a quantidade de produtos cancerígenos que ainda são utilizados, né? A Nutella é cancerígena, a Coca-Cola é cancerígena. Então, assim, a gente consome diariamente muitos produtos que não são naturais, né? Então, a gente não está vendendo aqui um doce para alguém que consome doces naturais. Então, assim, o brigadeiro tem lá produtos que se você for utilizar, o açúcar é cancerígeno. Então, se você pensar por esse lado, você vai acabar tendo que tirar um monte de coisa e viver fazendo produtos fit, light, diet, né? Esse tipo de produto mais natural. Então, assim, a quantidade que a gente usa do dióxido de titânio é muito pouco, mas hoje ele pode ser substituído também pelo corante em gel lilás. Uma gotinha do lilás no branco, no amarelo, ele dá um contraste e fica mais branca a sua massa. E aí a gente vai ter aquele cuidado no assar, para assar o mínimo possível, não queimando o seu macarrão, tá certo? Não deixando ele amarelado, nem amarronzado. Aí vai muito do cuidado do macarrão branquinho, ter um cuidado um pouco maior, para na hora de assar a gente não mudar a coloração dele, tá? É um macarrão que no final, praticamente, eu diminuo a quantidade da temperatura do forno para que ele venha mais a secar do que continuar assando, para não mudar a cor do meu macarrão, tá certo? Então, quando a gente fala assim, algumas pessoas me perguntam, Dai, você costuma colorir também o recheio do seu macarrão? Normalmente o recheio, ele já leva um componente que seja de fruta, seja de pasta saborizante, que remete à cor do sabor. Então, frutas vermelhas, ele já fica um pouco lilazinho, meio rosinha. Então, não precisa você colorir. Limão, eu coloco uma gotinha só do corante em gel para trazer o tom do limão. Mas se você quiser colocar ele neutro, com a coque já verde, ele pode ficar neutro, certo? Com relação a cores muito fortes, vamos supor, para fazer a coque preta, se você quiser fazer um de amora ou quiser fazer de chocolate dark, chocolate meio amargo, chocolate amargo, ele super combina. Então você pode sugerir para o cliente o recheio no sabor da cor correspondente, porque muitas vezes o cliente ele quer o macarrão na cor da festa, do tema, né? Então ele vai falar, eu queria o macarrão de limão, minha festa é vermelha e preta, que é do Flamengo. E aí você coloca lá o limão dentro do macarrão vermelho ou preto. Então você pode sugerir para ele, eu vou colocar o recheio de amora, o recheio de morango nos vermelhos, e vou colocar um recheio de uva no preto, né? Ou um recheio de chocolate, para que sempre que o cliente consuma, ele venha tender a remeter o macarrão no sabor que ele está comendo, para ele não mastigar uma coisa. Lembra daquele ditado que fala, a gente come com os olhos? E aí ele vai lá pensando que está comendo uma coisa de chocolate e é mais doce, ou ele está querendo algo mais doce e pega um amargo, pega um café. Então o ideal é que você sempre coloque a cor da sua coque correspondente com o seu recheio. Existem salvos casos que a gente não vai conseguir fazer festa com muitas crianças, a gente quer trazer algo mais brigadeiro, num sabor mais doce, não quer trazer nada muito pro café, pro limão, pro maracujá. E aí você pode acabar abrindo exceções. Eu sempre falo, o meu macarrão tradicional, ele pode ir qualquer cor. Então eu tenho lá o tradicional, que é o recheio neutro, né? Que é aquele brigadeiro de recheio neutro, a ganache neutra. Ele vai em qualquer cor, você pode fazer ele rosa, amarelo, azul. Agora o de limão, ele precisa estar na coque verde. O de morango, ele precisa estar na coque vermelha. O de frutas vermelhas precisa estar na coque rosinha, para poder o cliente não se confundir, tá? Em que etapa, Dai, que eu vou fazer essa coloração utilizando esses corantes, tanto dos recheios quanto das coques? Qual é a etapa que eu vou utilizar esses corantes?
Eu particularmente gosto de utilizar o meu corante em pó em 3 etapas. Você pode utilizar em 3 etapas. A primeira, você pode utilizar na calda, já dissolvendo ela na própria calda. A segunda, você pode utilizar ela na pasta de amêndoas, quando a sua técnica de fazer macarrão leve pasta de amêndoas. E aí você faz aquela mistura e deixa ela bem misturada. E a terceira é no merengue, que é onde eu mais gosto, porque a batedeira já se incumbe de fazer essa mistura e acaba dissolvendo todo o meu corante, ainda mais se for em pó. Então eu gosto muito de fazer no merengue. O merengue já é uma etapa mais na frente, então você tem que ter a garantia de que ele dissolveu todo o seu corante, se for corante em pó, né? Porque se for na calda, ele vai para a primeira etapa. Se for na pasta, ele vai para a segunda etapa. Se for no merengue, já é na terceira. O que eu não gosto e não faço é colocar o corante em pó na quarta etapa, que já é da macarronagem. A macarronagem ela é muito delicada, ela precisa ser mexida só até o ponto que eu preciso de ponto de fita. Então, se eu coloco um corante e ele não se diluiu por completo, eu já parei de mexer, já cheguei no ponto de fita, ou o meu corante vai ficar sem dissolver, ou eu vou precisar dissolver o corante e vou passar do ponto de fita. Então, eu não utilizo o corante nesse momento, certo? Ah, daí o corante em gel também o melhor que você possa utilizar é antes do merengue, nas etapas anteriores ao merengue. Mas aconteceu de eu fazer tudo e ainda assim ficou muito claro, eu queria escurecer um pouquinho mais. Então no início da macarronagem você coloca mais um pouquinho, consegue fazer uma pré-diluição sem mexer a sua massa por completo, né? Mexendo só um pouquinho da massa e faz essa mistura. Mas é importante, se o seu macarrão não for marmorizado, não tiver rajadas, for um macarrão liso, que o seu corante esteja completamente dissolvido, tá? Porque fica feio, às vezes, você pegar o corante e ver resquícios de corante, pegar um macarrão e ver resquícios de corante, ou, ainda assim, esse resquício de corante ir para a boca do cliente e ele acabar dissolvendo na boca. E aí ele vai ficar, ó, manchado, porque corante é uma coisa que mancha mesmo. E aí você imagina, durante a festa toda, a pessoa tá tirando foto, tá dando risada, tá conversando e tá com os dentes todos manchados, né? Já recebi fotos de clientes falando isso com relação a corante de chantininho, corantes de outros tipos de produtos, tá? Então se atentem para usar o corante na etapa certa, usar o corante correto, caso sejam macarrões escuros, ou caso sejam macarrões mais claros, usar uma quantidade pequenininha, tá certo? Eu acho que eu consegui resumir um pouco aqui sobre as dúvidas dos corantes, da pigmentação, colorimetria dos macarrões, tá? Em que etapa usar, qual tipo de corante usar. E se você for fazer decoração é tinta, você vai utilizar tinta comestível, tá? Tem os pós dourados que a gente faz decoração que são dissolvidos, ou você pode usar o próprio pó, você pode dissolver no álcool de cereal para poder fazer detalhe. Tem as letras que você pode riscar, mas o importante é que essa tinta ela seja secante. Você termina de trabalhar, ela já esteja seca. Senão, o que acontece? A gente faz com qualquer outro tipo. Você pega muita gente no início, que eu já fiz também, pegar esse tipo de pigmento aqui, de corante em gel, botar no pincel e escrever lá no macarrão. Isso não seca, gente, não seca. Aí o que acontece? Qualquer coisa que encoste no macarrão, uma embalagem de alguém, ele mancha todo. E aí eu perdi uma fornada grande de macarrões todo manchado. Porque corante não é para superfície, ele não é para pintar a superfície. A tinta sim, tá certo? Ou você prepara o corante e faz uma tinta, ou você compra a tinta já preparada, tá? A gente vai ter uma live, eu vou conferir com vocês se vai ser agora quinta-feira ou se vai ser na próxima terça, sobre as tintas da Incachuga, onde eu vou fazer os macarrões decorando para vocês verem lá, a gente decorando os macarrões, tá certo? Eu vou conferir se vai ser nessa quinta ou na próxima terça, e vai ter novidades. E hoje eu tô muito feliz também, porque eu entreguei o último conteúdo para as minhas alunas do curso completo, tá? Então, assim, consegui fechar o curso completo, o curso novo que a gente regravou. O curso tá completíssimo, colocamos todo o conteúdo, sem dúvida nenhuma. E eu consegui finalizar ontem, que foi a data limite, né? O último dia de entrega da última parte do conteúdo para as alunas que entraram nessa turma agora, né? Curso Macarrão Sem Segredos. E agora é só acompanhar elas de pertinho para que elas tenham o resultado delas e façam macarrão sem segredos, sem perdas e sem medo de errar.
tá certo? Eu vou deixar essa live salva. Qualquer dúvida que você tenha, deixe embaixo da live. Eu respondo, volto e respondo pra vocês. Cestas Bombom Rose. Show de bola. Qualquer dúvida vocês deixam aqui que eu vou deixar essa live salva, tá? Um grande beijo e até quinta-feira.